Boa noite a todos. Espero que a chuva colabore, com a minha voz e com os ouvintes. Desejo de coração que Jesus permaneça aqui entre nós, porque a palavra que vai ser falada aqui hoje tem ligação muito com Ele, e que nossos corações e mentes estejam abertos para melhorar cada dia, porque melhorando nosso interior é o caminho da felicidade. Bom, pessoal, o tema da conversa de hoje será espíritos protetores. No domingo eu estive aqui e falei dele. Tinha um número reduzido de pessoas e o pessoal pediu para eu repetir ela hoje. Então, estamos aqui. Mas antes disso, eu gostaria de chamar o meu amigo e irmão, Tom Duarte. Fica à vontade, Tom. Para poder cantar uma música para a gente. Porque já que o assunto é espírito protetor, a gente tem que ficar muito ligado nas dicas que eles nos dão. E desde quando eu recebi o convite dessa palestra, algo me disse, alguém me disse para estar convidando ele para fazer parte dessa explanação e desse encontro nosso. Bom, para mim é uma honra estar nessa casa de luz, podendo participar da palestra da Estela, minha amiga, minha irmã, com todos vocês presentes. E essa música, eu vou cantar duas músicas hoje. Uma ela tocou agora há pouco, passou no telão, que é Súplica a Jesus, que é essa daqui. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença, envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença, envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz.
Bom, pessoal, a gente vai estar falando também como é importante a gente ter essa conexão com o nosso anjo e esse tipo de música ligada em nossa vida. E aí, para falar dos espíritos protetores, a gente gosta de lembrar daquela famosa oração, não sei se vocês conhecem: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou. E aí a gente se pergunta assim: será conveniente ensinar essa oração às nossas crianças? Porque ela é tão bonitinha, ela tem rima. Nós somos espíritas, né? No final fala amém, fala anjo. E aí a gente tem a resposta que sim. Porque nós adultos, em algum momento de nossa vida, nós nos perdemos nossos anjos. E aí a gente pode falar com convicção que a gente se perde mesmo. Quantas vezes nós não estamos com problemas em nossas vidas e a gente desabafa com quem? A gente desabafa com um colega de trabalho, a gente desabafa com um parente, com nossa mãe, com nosso marido. E aí a gente pensa na sabedoria divina. Eles estão habilitados a nos ajudar? Quantas vezes a pessoa tem um problema com o marido e vai desabafar com a sogra, aumentando o problema? Porque na outra semana você e seu marido já fizeram as pazes. E a sogra? Como que ficou o sentimento dentro do coração dela? Fala: Estela, mas fica difícil, porque a gente vai falar com o nosso anjo da guarda, mas ele não se materializa na nossa frente. Ele é invisível. E aí no livro dos Espíritos a gente ainda encontra as questões que perguntam assim: a gente pode saber o nome do nosso anjo da guarda? E eles respondem categoricamente que não importa você saber o nome do seu anjo da guarda. Conheço pessoas que falam assim: eu sou devoto de Santo Expedito, São Judas Tadeu, Santo Agostinho, porque toda vez que eu me ajoelho na minha cama ou no altar que eu fiz na minha casa, eu escuto a resposta na minha orelha. O que seria isso senão o nosso anjo da guarda falando com a gente? Quando a gente desencarna ou morre, no dito popular, quando a gente morre, chegamos no plano espiritual e sabe que notícia temos dele? Ele olha dentro dos nossos olhos e diz: por que você não me procurou? Sabe por quê? Porque a gente é descrente. Nós somos imediatistas. Nós queremos a resposta agora. Nem que for para aquele desabafo virar um problema pior. Chego com um problema do meu trabalho, desabafo para uma irmã ou um irmão da minha casa, do meu convívio, que não está acostumado a lidar com problema na vida. Ou seja, ele não está habilitado. E que habilitação é essa que eu estou falando? Um anjo, ele é muitas vezes moralmente mais superior do que nós. Então nós aqui encarnados, nós não temos habilitação de dar um conselho, a não ser que ele seja inspirado pelo nosso próprio anjo. Por exemplo, voltando ao assunto, a gente chega com um problema de trabalho no nosso lar e a gente desabafa com um parente nosso. Chega na nossa irmã e fala assim: você não vai acreditar, meu chefe falou isso, aquilo para mim. Você só está desabafando, mas sabe como pode piorar? Esse irmão seu vira para você e fala assim: eu não acredito. Só dele falar isso, você fala assim: nossa, por quê? Você não falou nada, se fosse comigo eu não deixava não. Aí piorou, porque no outro dia você vai chegar mais inflamado lá. Mas mesmo assim é difícil, né? É difícil eu chegar no meu quarto à noite e conversar com o meu anjo da guarda. Ou eu ir embora no trânsito, eu vou embora no trânsito brigando com o volante. A pessoa me falou alguma coisa lá atrás, eu vou brigando. Amanhã eu vou falar aquilo, ele vai responder isso. Quando você viu, você passou no trajeto do teu trabalho até a sua casa brigando no volante. E nesse momento, se a gente conseguisse sentir o tamanho do ser que está ao nosso lado, que foi designado a nós, e cada um tem um. Isso não sou eu que está dizendo. Isso já vem há muito tempo sendo falado, e depois a gente trouxe no nosso livro dos Espíritos, das questões 489 a 521, dizendo que todos nós temos um, no qual nós não nos reportamos quando estamos com problemas. E Ele sabe a nossa ficha completa, porque Ele está do nosso nascimento até o momento da nossa morte e nos acompanha também além túmulo.
Quer dizer, Ele sabe a nossa ficha, não aquela ficha assim, eu sou professor, tenho tantos anos, tantos filhos. Isso daí é ficha humana. Você não é professor, você está professor nesse momento. Ele sabe da nossa vida, eterna. O que viemos buscar nessa encarnação? Fala, mas peraí, eu sou uma pessoa bondosa. Então, um espírito protetor, tem também um espírito protetor, aquele ser malvado, aquele ladrão, aquele assassino, todos nós merecemos merecemos. Só que cada um está ali com uma missão. Quem é o nosso anjo da guarda? Ele é um guia, ele é um professor, ele é como um pai. E para o assassino, como será? É a mesma coisa, com a diferença do que nós prometemos a vir fazer. Por exemplo, estamos hoje aqui num dia chuvoso, feriado. A gente poderia estar em vários lugares hoje, desde cinema, sorveteria, curtindo um churrasco, cerveja com os amigos, novela, está tudo lá, mas estamos aqui, escutando um pouquinho da palavra para nos tornarmos melhores. Então, com certeza, o benfeitor de cada um aqui está mais contente, porque foi isso que a gente prometeu se melhorar. E aí, onde entra o assassino nisso? Teve uma mãe uma vez, que chegou a um centro espírita, assim que aconteceu do filho dela ser preso, porque havia assassinado um rapaz no trânsito. Olha o desespero dessa mãe. Falei, gente, eu estou aqui no centro, eu faço tudo certinho. Meu filho, ele era um pouco nervoso, ele tinha ímpetos de raiva, mas ele matou e agora ele está preso. E aí, ninguém melhor do que o benfeitor analisar. O benfeitor dela analisou se ela tinha o merecimento de saber alguma coisa do passado. E quando a gente diz passado, é passado de outras vidas. Avaliou se ela poderia saber algo do passado do filho que atenuasse essa dor dentro do coração dela. E ela ficou sabendo. Sabe o quê? Que era para ela ficar feliz, porque nas outras vidas ele era assassino de aluguel, ele era algoz. E nessa daqui, como o ímpeto dele já estava aflorando, ele matou uma pessoa no trânsito para que ele ficasse lá preso, mas seria uma só, no qual ele lutou contra até o último minuto. Ele foi insultado no trânsito, apertou o gatilho e matou um cidadão. Aí teve esse conforto a mãe de saber, com a ficha dele, que o benfeitor dele passou para o benfeitor dela, que era para ela ficar feliz. Nossos benfeitores sabem exatamente o que a gente precisa. Tanto sabem que eles podem atenuar nossas expiações. Quer ver uma historinha que eu vou contar, depois a gente conversa sobre ela. A Maria estava no dia do aniversário dos 2 filhos dela. 10 anos de aniversário, comemoraram, todo mundo feliz, contente, uma família unida, e foram embora para casa. Quando chegaram lá em casa, foram abrir os presentes. Após aquela alegria das crianças, fim de festa, abriram os presentes, a Maria desabou no chão, no tapete da sala de estar dela. Levaram com ela para o hospital e ela já estava com uma doença muito grave, praticamente em estágio terminal. Como que a gente fala que o benfeitor nosso pode atenuar a nossa expiação? Expiação a gente sabe que é algo que teremos que passar aqui nessa vida. Então, o benfeitor dela correu com a ficha dela e foi negociar, porque era para ela desencarnar. Com 30 anos de idade, Maria iria desencarnar ou morrer. Mas o que faria o benfeitor dela correr e negociar a dívida dela? Há 10 anos atrás, no nascimento dos seus filhos, ocorreu um fato no qual ela não estava devendo nada, mas ela usou de amor para atenuar a dívida dela daqui 10 anos. O filho dela nasceu, só que ao lado, no berço ao lado, tinha outro menino que nasceu no mesmo dia, praticamente na mesma hora, abandonado. Maria teve uma compaixão, ela não teve dó. A gente tem que aprender que ter dó das pessoas não serve para nada. A gente tem que ter compaixão. Essa compaixão leva a nós a fazer orações, leva a gente, ai coitado, está com fome, pega o pão e dá. Dó não adianta, ela teve compaixão. Ela poderia sair dali cheia de dó e falar assim, ai tadinho, né? Abandonado lá. Ela abraçou a causa, levou os 2 filhos para casa. Cuidou, educou. Não bastando isso,
ela se interessando pela educação cristã dessas crianças, ela foi ser evangelizadora numa casa cristã, uma igreja. Toda segunda-feira Maria estava lá, dando aula para as criancinhas. Do que ela sabia, nem muito estudo Maria tinha. Agora imagina, na mão do benfeitor, quantas moedinhas do bem ela tinha para continuar aqui encarnada. O benfeitor dela foi lá negociar. E quando entraram em desespero, naquele momento de dor, Maria ficou na UTI, estava assim, o médico é aqueles famosos milagres que a gente conhece. Só que a misericórdia divina a gente sabe, tudo é possível. Então foram desesperadamente em uma casa no qual eles davam comunicações. E Maria teve essa comunicação, os parentes dela, falou assim, Maria iria desencarnar, mas pelo jeito ela ganhou prazo indeterminado. O que aconteceu com Maria então depois? Ela foi fazer o exame e o médico disse, você não tem mais nada. Foi atenuada a expiação dela. Como acontece isso então, gente? Quando a gente ora pedindo algo para o nosso Pai, quem leva essa negociação? Por exemplo, na nossa casa, se existe um buraco na frente da nossa casa, a gente liga diretamente para a Dilma vem tapar o buraco? Assim é nosso caso, a nossa relação com Deus. Muita gente acredita que pode ter até um ser humano, por exemplo, um padre. Eu peço algo para o padre, me confesso com o padre leva para Deus. Mas na verdade, o nosso benfeitor, ele é muito mais habilitado a nos perdoar, a nos ajudar, a nos encaminhar. Então ele negocia. Quais as moedinhas que o meu assistido tem para que eu vá negociar a dívida dele? E assim funciona a espiritualidade. Voltando ao caso de Maria, ela descobriu isso, ela não saiu da religião dela. Inclusive é interessante a gente conversar sobre ser espírita ou não ser espírita, isso nada importa. A gente pode ir embora dessa encarnação sem nem saber o que significa encarnação, perispírito, alma ou espírito, qual é a diferença. O importante é o amor que a gente leva dentro do coração. Isso é importante. Quantas pessoas nós amamos? E Maria amou. Ela não saiu da crença dela, continuou evangelizando, continuou com muita fé e garra e aumentou mais um dia de trabalho. Falou, opa, ganhei prazo indeterminado, ficou aquilo no consciente dela gravado. Ela iria desencarnar, ela iria morrer e deixar essas duas crianças de 10 anos. Mas foi negociado e ela ganhou. Quantas vezes nós não vemos a misericórdia divina agir, a gente fala assim, não dá para acreditar, ela recebeu um milagre. Como foi a vida dessa pessoa até acontecer o milagre? Ela foi fazendo milagres dia a dia, na vida dos outros. Ela foi estendendo a mão. E aí quando a gente pensa em benfeitor, anjo da guarda, tem um amigo meu que ele deu um depoimento muito engraçado, que a gente fez uma mesa de estudo sobre proteção espiritual, e ele falou assim, gente, o dia que eu fiquei sabendo que proteção espiritual é igual ao protetor solar, você passa, você sabe que o protetor solar te protege, mas você passa se você quiser. O dia que eu fiquei sabendo que o meu protetor funcionava dessa maneira, eu quase caí da cadeira. Sabe por quê? Porque a minha avó orava para mim todos os dias que eu escutava. Ela ajoelhava lá no altarzinho dela e orava por mim, dando força ao meu anjo da guarda. Então o que ele pensava? Que conforme ele andava, o anjo dele ia bater nas asas atrás. E não é assim que funciona. Como que funciona então? Imagina que nós precisamos de conexão com o bem, tá? Então tá eu aqui, querendo me conectar com o meu anjo da guarda. Só porque ele é anjo protetor, guia espiritual, anjo da guarda, ele fica ligado a mim? Não. Nós ficamos ligados e conectados conforme nossa linha de pensamento e nossa linha de conduta moral. Se nós andarmos ali na linha do Evangelho, segundo Jesus falou, a gente não dá nem trabalho para o nosso benfeitor. Mas e se a gente sai da linha? E no livro dos Espíritos, nessas mesmas formulações de perguntas que a gente encontra lá, até a questão 521, eles perguntam assim, e os espíritos protetores, eles podem também ser ligados com pessoas que desencarnaram? Por exemplo, meu pai e minha mãe morrem, falece, desencarna. E eu passo a acreditar que a minha mãe está aqui, me protegendo.
E eles respondem o seguinte: sim, eles podem ter proteção, dependendo do grau moral dele. Aí a gente fala assim: ah, eu sou protegido pela minha avó. Eu ia lá na casa da minha avó, ela sempre fazia bolinho de chuva, ela era um anjo. Gente, você ia na casa da sua avó, ela era um anjo quando você era criança, mas ela falava mal de todo mundo, pedia dinheiro emprestado, não devolvia. Ela era uma carrasca. Você acha que a sua avó tem condição moral, espiritual de te ajudar? Em algum momento ela pode ter até esse aval de ir lá e te ajudar com algum conselho e volta de imediato. Mas muitas pessoas, inclusive quem já entende sobre a vida eterna, faz isso. Ora para a avó ajudar. Coitada, vocês perturbam ela. Perturba a mamãe e o papai que está lá desencarnado. Ô mãe, você está vendo aqui que eu estou sofrendo nesse casamento. Sabe o que a mãe faz? Se ela tiver pouco entendimento de que ela deve nesse momento estar presente somente na vida espiritual, ela gruda no seu marido e vira um obsessor dele, cutucando ele dia e noite. E aí o seu relacionamento conjugal piora. Ele ganha um obsessor. A única coisa que a gente tem que fazer com nossos mortos, desencarnados, é orar. Simplesmente orar para eles, para que eles estejam em estágio confortável. Eles estão, às vezes, assistindo nossos problemas. Depende o grau, assim como foi respondido no Livro dos Espíritos. Depende a moral. Depende o grau evolutivo em que esse parente seu se encontra, ele vai poder te ajudar. Ajuda e volta. O caso do André Luiz, por exemplo, ele foi ajudar a esposa. Depois de 8 anos desencarnado, quando ele foi desencarnado, ele foi ajudar a esposa, o que ele encontra? Ela tinha casado. A energia dele mudou totalmente. Por quê? Porque ele ainda tinha apego. E quem é muito apegado à matéria é evoluído? Ainda não, nesse sentido não. E quando a gente fala de desapego, em qualquer crença, qualquer religião, espiritismo também, a gente pensa logo naquele guarda-roupa cheio. Ah, eu tenho que dar embora as roupas. Ouvi falar de novo de desapego. Tem que dar o sapato embora. Eu estou abrindo lá, tem sapato que eu nem estou usando. A gente fala de desapego dessa maneira porque é fácil falar tchau para a roupa, para o sapato. Mas alguém aqui já experimentou falar um tchau eterno para o filho? Para a mãe, para o pai? É desse desapego que a gente tem que trabalhar, esse desapego. Porque senão a gente começa a confundir tudo. Mesmo sabendo da nossa vida eterna, a gente começa a confundir. Fomos fazer o evangelho mês passado na casa de um senhor e de uma senhora, no qual é penoso a situação em que eles se encontram à mente de quem já desencarnou. Eles contaram felizes, que o pai sentava todo dia ali, durante mais ou menos um mês, o pai que havia desencarnado, falava: vocês não têm noção, ele vem me visitar, ele senta no mesmo lugarzinho que ele sentava ali, ó. Olha a condição, gente, vamos lá. Um espírito elevado está se encontrando na matéria, fazendo o quê? Ele aparece para você nos momentos que vai haver um desencarne de um familiar, no momento do seu problema, acena com a cabeça e parte. Esse ser, ele está te ajudando. Esse desencarnado amigo, parente, espírito amigo, ele está te ajudando. Mas o seu pai, sentadinho no mesmo lugar que ele sentava, ele está confundido totalmente na erraticidade. Ele não sabe ainda que ele desencarnou. Ou ele não aceitou ainda o processo da morte, mas ele está necessitado de oração. Necessitadíssimo. Vai orar uma missa, chama os amigos em casa para fazer um evangelho no nome dele. Todos os dias acorda, encaminha ele para o lugar que ele deve estar, menos sentadinho na mesa tomando café. No lugar que ele sempre sentava. Então são equívocos muito grandes que a gente comete com nossos entes desencarnados. A gente desencarna, tem até uma famosa frase aqui no Brasil, né? Ah, morreu, virou santo. E não vira, gente. Se você desencarna invejoso, você chega invejoso. Se você desencarna fofoqueira, você chega fofoqueira. Que horror, né? Até eu penso às vezes que a gente desencarna, vou ficar mais brilhante. Não vai não, vai ficar a mesma coisa. Pior, quem sabe lá as pessoas leem seu pensamento. Olha que triste isso. A gente não consegue controlar o que está na nossa língua, quem dirá no nosso pensamento. E também temos notícias de protetores que se unem a nós por causas.
Por exemplo, eu tenho um amigo que ele adora salvar animais perdidos. No último dia que a gente ficou sabendo, na chácara dele tinha 30 cães. Mas eu não sei o que ele faz, que ele consegue doar todos. E de mês em mês ele liga pra gente, ou ele posta no Face, fala, gente, achei uma caixa com cachorrinho. Eu não sei vocês, mas eu nunca achei uma caixa de cachorrinho. E ele acha, nosso amigo Kelsey, ele acha a caixa de cachorrinhos. Por quê? Assim que você abraça uma causa, eu abraço a causa de animais, vai começar a aparecer para você. Porque você levou o seu currículo do bem, encaixou lá. O benfeitor da causa, o benfeitor de Rio Preto, que existe benfeitores que cuidam de algo maior. O animal não tem, o cachorro não tem anjo da guarda, tem. Todo ser vivo no mundo, por isso, gente, não chuta cachorro, não dá veneno para gato, não espanta passarinho. Porque desde uma ameba, ele já tem um ser angelical do lado dele. Então aquele cachorrinho não tem o anjo dele? Tem. Assim que eles ficaram abandonados, o benfeitor dele entra em contato com o benfeitor maior da causa, que é o que cuida dos animais perdidos. E quem que ele procura nesse momento? Milagrosamente, parece um milagre, porque eu nunca achei. Meus amigos nunca acharam uma caixa com cachorrinho. Ele acha todo mês. Por quê? Porque o benfeitor da causa procura o trabalhador. Vai lá, encaminha ele diretamente. Assim são todos os nossos talentos voltados ao amor. Todo talento que a gente tem, pode ver, tem pessoa que desabafa com você. Eu sou uma pessoa que eu não sei, todo lugar que eu vou as pessoas desabafam comigo. É o seu talento. O benfeitor da pessoa sabe que você é um trabalhador desse tipo. Quando a gente está doente, a gente procura a especialidade do médico que a gente quer. Assim funciona a ação do bem. Eles usam nós, eles não usam anjo o tempo todo fazendo milagre de pozinho de pirim-pim-pim na nossa cabeça. Eles nos usam para ajudar uns aos outros. Amai aos vossos irmãos, essa é a única máxima que a gente tem que enfiar na cabeça do porquê estamos aqui encarnados. Amai-vos uns aos outros, como disse o próprio Chico Xavier. Jesus não pediu que a gente escalasse montanhas, ele pediu que a gente nos amasse. Então, quando a gente estiver com uma dificuldade, vai ser enviado a nós. Agora imagine então, que eu estou falando de uma causa, eu me integro numa igreja, numa casa espírita, num grupo de moradores de ruas, de assistência para moradores de rua. Quem é o protetor ali? Vou fazer aliados. Eu ajudo um amigo, eu não estou fazendo só esse amigo de aliado, o benfeitor dele está contente comigo. Agora a gente também pode, segundo o livro dos Espíritos, se aliar a outros protetores aí. Imagina você resolve frequentar um bar. Posso falar aqui descarado que eu acredito que vocês na segunda-feira chovendo, no feriado, não são pessoas que frequentam bares, aqueles botecos carregados desde a segunda-feira. Então vamos falar abertamente aqui. Quem você acha que tem naquele bar? Também tem um protetor. Você está brincando. Então Deus é cruel demais. Deus é injusto. Existem os protetores dos bares, existem os protetores das causas. E Ele não vai deixar você sair, não. Ele gostou de você. Você está servindo de copo ali para os assistidos dele. Com quem você está se envolvendo? Como a gente escuta a voz do nosso anjo para saber se a gente está no caminho certo ou não? Imagina vocês, eu não gosto de festa, nossa, barulho, balada e bebedeira, e às vezes eu vejo as pessoas até usando droga ao meu redor. Aí você vai, por quê? Não quero desfazer as amizades ali, vai. Quando você está nesse ambiente, começa uma voz na sua cabeça, o que eu estou fazendo aqui? E aí você pensa que é você com você mesmo pensando, o que eu estou fazendo nesse lugar? Nesse momento, é o seu anjo, é o seu melhor amigo falando para você que ali não é a sua praia. E aí ele dá um aviso. Na próxima semana você não vai na balada, você vai lá naquela chácara que você sabe que vai rolar horrores lá, mais para manter a roda, se manter na turma, você vai. E acontece a mesma coisa, você fala, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Eu devia ter ficado em casa. E esse pensamento, você acha mesmo que foi você que criou? Aliás, você não saiu de casa, você se vestiu, passou perfume, escovou os dentes, foi encontrar a turma. Aí quando você chega lá, vem esse pensamento na sua cabeça. Nunca
Nunca a gente parou para pensar que esse pensamento é o nosso anjo gritando na nossa orelha. O que você está fazendo aí? Por que você está aí? E aí a gente acha que somos nós. Só que ele tenta uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não sei quantas vezes, mas até nós nos desligarmos dele. No livro dos Espíritos eles perguntam assim: mas um anjo sai de perto de nós então? É lógico que não é com essa palavra que eu estou usando. Lá é muito mais elaborado, um vocabulário muito mais específico. Mas eles perguntam assim, mais ou menos: o nosso anjo se desliga de nós? Sim, mas não é porque ele quer, é porque você escolheu. Gente, o anjo da guarda nosso, ele é igual a gente assistiu um filme lá do Superman. Nossa, como eu queria ter um Batman do meu lado me salvando dos apuros. Sabe como eles nos salvam? Eles antecedem o problema. Antes de você entrar nessa avenida no qual você vai se dar mal, ele já fala na sua orelha que ali está errado. Só que a gente insiste. E aí até um pouquinho da entrada ele vai lá e de novo fala: esse caminho está errado. E a gente insiste. Quando a gente está no meio da avenida ele não pode fazer mais nada. E se eu quiser voltar lá no começo então? Aí ele vai estar te esperando. Porque ele não abandona a gente, nunca. Então, pensando que nós não somos abandonados por ele, a gente tem que procurar mais ele, tem que pedir mais conselho. Estamos aqui encarnados na lei da matéria e na lei de Deus. O que seria isso então? Imagina que eu vou passar um semáforo vermelho, porque hoje eu descobri que o meu anjo está coladinho em mim. Eu oro para ele. Tudo isso aí que essa moça falou, para mim não serviu, porque eu estou sempre bem conectada a ele, então meu anjo está lá, batendo a asa atrás de mim. Passa no semáforo vermelho para ver. Você vai morrer, ou você vai matar alguém. Porque a gente tem que cumprir as leis dos homens e as leis de Deus. O que seriam as leis de Deus? As leis de Deus, segundo o nosso guia querido, nosso protetor, nosso anjo da guarda, seria a gente se melhorar. Se melhorar em que sentido? Vamos ajudar ele então. Imagina eu querendo ajudar o meu benfeitor. Sabe como? Ou eu entro na linha do amor e da reforma íntima, eu passo a entender que toda vez que eu sinto ciúme, é porque eu tenho um problema. Toda vez que eu me lindro, que eu me sinto menos que os outros, eu tenho um problema, não são meus amigos que estão me desprezando. Toda vez que eu sinto raiva, eu tenho um problema. Isso é a reforma íntima, mas isso é difícil. Sabe o que a gente faz então? Vamos ajudar ele de outro jeito. Eu começo a soltar frases mais ou menos desse tipo: eu detesto gente mentirosa. Tá, então você está querendo dizer que se eu falar para o meu anjo eu detesto gente mentirosa, ele vai me ajudar livrando eu das pessoas mentirosas? Não. Você não lidar com gente mentirosa. O que é uma pessoa mentirosa? É um defeito moral. É um problema. Nós que entendemos dos espíritos da vida eterna, é uma doença. Você vai lá na enfermidade do HB, do IMC, da Santa Casa e fala assim: vamos, doente, levanta daí. Não suporto você ficar aí nessa cama. É isso que a gente faz com o mentiroso. É um defeito de caráter dele, é um defeito moral. Você está falando para eu aguentar isso? Não estou falando para você aguentar. Se você está convivendo com uma pessoa mentirosa e você não aguenta, somente entenda que ele é um doente e sai de perto. Mas não adianta querer mudar a pessoa na marra, é o grau evolutivo dele. Você não pega uma criança de 1ª série e faz ele escrever ou fazer conta de álgebra na marra. Não vai. O mentiroso vai continuar sendo mentiroso. Então o que o benfeitor quer comigo, me mandando um monte de gente mentirosa do lado? Já que eu proferi essas palavras: não suporto gente mentirosa. Sabe o que? Ele quer que você pratique a tolerância. Por quê? Porque você prometeu lá no seu currículo que você veio aqui buscar mais tolerância. Então vamos facilitar a vida dele. Começa a falar assim: eu odeio gente que faz barulho. Eu detesto pessoas que mentem. Detesto pessoas que são perfeccionistas. Vai falando, que aí você ajuda ele. Ele já manda tudo de uma vez, não precisa nem ficar te investigando. Tudo que a gente vê de defeito no outro é para a gente tolerar. Não é para a gente viver junto. Não significa isso. Na nossa doutrina a gente vê que a gente tem que tolerar a pessoa.
irradiar pensamentos positivos para ela, se possível um amor do coração, mas não precisa viver junto. Isso seria contra a sua evolução moral. Até na escola, a gente não vê criancinha de primeira série junto com criança de quinta série. Por quê? Porque eles estão falando outras línguas. Vai dar briga, vai dar conflito. Assim somos nós. A sua evolução moral já não está junto com pessoas que perturbam, que mentem, que traem. Então a gente tem que afastar ou tolerar. Porque cabe a nossa evolução, não mudar o defeito do outro. Um pai humano, o que você faz? Eu tive problema de matemática na minha vida. Eu e 90% dos brasileiros. Felizes 10% que não tem problema de matemática. Na quinta série, minha mãe vendia doce. Ela comprou uma caixa de cocada preta, eu lembro até hoje, que ela não deixava eu comer. Mas ela comprou e fez eu levar a minha professora de matemática junto com uma cartinha. Peguei a cocada preta tudo feliz, falei pronto, agora eu vou dar essa cocada para minha professora, vou ganhar nota, vai ficar tudo certo. O que tinha nessa cartinha? A minha mãe pedindo 1 hora de reforço com a minha professora por dia. Sabedoria humana. Eu com problema de matemática, minha mãe pedindo 1 hora a mais de matemática para mim. Sabedoria humana. Agora imagina a sabedoria divina. Você tem problema, você tem intolerância com o quê? Eu não suporto o quê? É isso que vai ser mandado na sua vida. Tem gente que fala, eu não suporto essa falta de dinheiro. Peraí. Tem certeza que está passando fome? Tem certeza que você não tem mais roupa, você não tem o que vestir? Às vezes a pessoa está falando, não suporto essa falta de dinheiro. A esposa e o marido têm carro. É justamente a falta de dinheiro que vai ser o seu problema então. Aprende a viver com pouco. Porque quando a gente se sentir evoluído, vocês acham que lá no plano espiritual vai ter uma Ferrari para cada um porque você é evoluído? Vocês sabiam que no plano espiritual, o plano espiritual evoluído, todos lá andam de coletivo? E aí imagina aqui, a gente gosta do nosso carro individual, não dou carona para ninguém, porque senão, aí você fica grudado na pessoa sempre, né? E lá que você vai ter que andar de coletivo? Morar no coletivo, que horror, dividir banheiro com o povo. Então a gente tem que aprender o que eu estou proferindo. Às vezes eu estou ajudando o meu maior defeito para o meu anjo me ajudar. E aí ele ajuda como? Ai, tadinha, Estela, você tem problema com pessoas mentirosas? Ele fica do meu lado ali varrendo, tira esse mentiroso daí, tadinha, tira? Não tira. Sabedoria divina. Na sabedoria humana, quando uma criança tem dificuldade na prova, o pai não pode ir lá fazer a prova para ela. E por que na sabedoria divina, então, Deus vai livrando todos os problemas do seu caminho? Facilita a vida dela, né? Aí chega lá o evoluído? Não. Então para tudo que eu vou para a floresta. Vou ser ermitão lá, porque eu não consigo viver com ninguém. Lá eu reflito sobre tudo. Vou ficar longe da sociedade. Não vou mais em festa, porque eu não tolero bebedeira do tal do fulano, do parente, que fica todo soltinho. Não vou mais fazer aquele curso, aquela faculdade, porque lá tem gente mais inteligente que eu. Eu me sinto humilhada, sei lá, né? Não vou mais em festa, tem mulher lá mais bonita que eu. Então vai viver na floresta. Chega você lá, desencarna você e uma tartaruga. Sabe aquela tartaruga lá, Estela? Evoluiu o mesmo tanto que você. Não praticou nada. Então nosso benfeitor vai nos ajudar a lidar com nossos problemas. Só que a gente tem que procurar Ele. Os momentos de crise. Fala, gente, mas é muito difícil. Vocês já sentiram aquela raiva da briga do relacionamento? Aquela raiva da briga com o gerente do nosso trabalho, com o companheiro de emprego, para quem é vendedor com o cliente? É horrível, aquilo dói dentro da barriga da gente. Como que eu vou procurar meu anjo? Espera passar. Espera passar um tempo. No momento que você está no seu quarto à noite, se possível sozinho. Mas como? Meu marido está lá, minha esposa está lá. Acha um quartinho do lado e vai conversar com o seu anjo. Sabe como? Ouve uma música dessa que o Tom tocou. Uma música clássica também ajuda muito. A música clássica, dizem que é a que mais se aproxima do que a gente pode escutar num plano mais elevado. Toma uma água. Se conecta a Deus. Se você quiser dar o nome do seu anjo de Santo Agostinho, ele não vai ficar nem um pouco melindrado. Pode dar. Ô Santo Agostinho, senta aí, vai. Vamos bater um papo. Papo reto.
É o seu anjo, ele não se melindra. É um ser muito mais evoluído que nós. Pergunta o que você quiser. Não pergunta, é claro, de que cor é a parede que você vai pintar da sua casa. Não pergunta se esse mês você vai conseguir ganhar mais comissão ou não. São perguntas da nossa moral. Por exemplo, querido anjo, ô Sebastião, senta aí. Estou agora elevado. Elevado como? Toquei a música. Parei de pensar no problema. O que é parar de pensar no problema, gente? É não ficar remoendo aquilo que te dói. Parei de pensar no problema. Porque não tem solução. E aí eu vou e pergunto algo para o meu anjo. Algo que me eleve. Por que, anjo querido, estou sentindo aquela raiva da Renata? Por que estou sentindo ódio daquele parente meu? O que eu tenho de defeito que eu posso melhorar para não sentir mais isso que me dói? Por que estou magoado? Me ajude, eu quero melhorar, Mas como que a gente faz? A gente pergunta, a gente fala para o nosso anjo, ou a gente fala para o santo que a gente resolve proferir, faz o outro mudar, tá difícil conviver com ele. Mas aí deve ser o benfeitor de alguém que ficou bravo. Faz o fulano mudar porque eu não estou aguentando a convivência com ele. E não é dessa maneira que funciona. Então a gente pode fazer um exercício de concentração também, gente. O pessoal fala assim, a primeira resposta que vier na sua cabeça é o seu anjo. Meu Deus, mas eu penso tanto. Por exemplo, olhem para essa mesa, não precisam falar, só pensa. E pense em tudo que tem nela aqui, Vocês reparem que dentro da mente de vocês uma voz falou com vocês. Essa mesa tem flor, tem um jarrinho, tem livro, no qual não foi sorteado ainda, que eu acho que eu vou ganhar. Tem uma toalha branca, tudo bem. Lá dentro da sua mente alguém falou com você. Esse é você mesmo. É o ser que você convive todos os dias, é o ser que você tem mais a amar na vida. Por isso que você tem que ficar feliz, porque é difícil conviver com alguém triste, chato, melancólico, emburrado. Então já descobrimos que esse ser que mora aqui dentro somos nós e que temos que ser felizes para a gente nos aguentar. Só que esse ser, no momento que a gente faz uma pergunta para o anjo da guarda, ele não pode responder. Tem que ficar quieto. Porque vocês viram que na hora que eu perguntei aqui, esse ser responde. E ele fala com a gente o tempo todo. Nós falamos conosco o tempo todo. Então pode ser que você se confunda. Você pergunta, querido benfeitor, por que eu estou com tanta raiva do meu irmão? Só porque ele não me chamou para o churrasco? Eu vi lá as fotos do Facebook. Eu não estava. Aí você fica quieto. Ficar quieto é o quê? Imagina uma nuvem, imagina qualquer coisa, mas fique quieto daqui dentro. É difícil, gente. É difícil porque poucas pessoas conseguem praticar meditação. Quando a gente fica quieto, pode vir uma bela resposta assim, você é melindroso. Vai doer dentro da gente escutar isso, né? Mas vai ser a resposta do nosso anjo. Essa é a conexão. Fazer uma oração nos eleva. Mas o que a gente é acostumado a fazer? Eu tenho um problema, eu penso no problema. Penso. Eu crio uma atmosfera mental tão pesada que o nosso anjo não consegue resolver. Vocês conhecem aquela história do alpinista? Que ele subiu, foi escalar a montanha e começou uma nevasca forte, ficou à noite. De repente os grampos se soltaram. E ele, meu Deus, eu não quero morrer. Estava grudado, parou a corda. Ele estava grudado e falou, meu Deus, eu não quero morrer, meu Deus, eu não quero morrer. Aí veio uma voz e disse, corte a corda. Meu Deus, eu não quero morrer, meu Deus, eu não quero morrer. Corte a corda. No outro dia, moradores da província ali encontraram um ser a 1,5 metro de distância do chão, morto, congelado. Quantas vezes nossos anjos não falam com a gente? E quando eu digo nossos anjos, é porque a gente tem um que nos segue no momento do nascimento, até o momento do nosso desencarne, da nossa morte, que tem a nossa ficha completa do que a gente precisa melhorar.
Só que eu falo os protetores, os anjos, porque a gente pode ter uma afinidade tão grande com alguma pessoa. Eu amo tanto alguém, eu amo tanto uma causa, eu amo tanto os trabalhadores da casa, por exemplo. Essa casa tem um protetor. Tudo tem organização hereditária. Nosso Brasil tem um anjo Ismael, quem já ouviu falar dele, diz que é um ser espetacularmente divino. Ele conversa com Jesus, para a gente ter ideia. Todos nós temos protetor. No momento então que você resolve não comprar mais mesa de madeira pura, para um dia você ver que o Pantanal, que a Amazônia ficou mais reflorestado, você está entrando em contato direto com o protetor da natureza do Brasil. Todas as atitudes nossas voltadas ao amor, a gente faz ligação. A gente põe moedinha do bem em nosso bolso. Alguém consegue ir lá no banco, sem crédito, negociar alguma coisa? Não. Tem o banco espiritual também. Quanto de bem você está fazendo na sua vida? Quanto você está só criticando e não se autoconhecendo, não autocriticando você mesmo? Para a gente conhecer o quanto a gente está fazendo de bem. Quantas moedinhas a gente está colocando para o nosso melhor negociador, que é o nosso anjo. O recado da noite é esse. Nosso amigo Tom vai cantar outra música. Eu desejo do fundo do coração que eu também procure mais o meu benfeitor, assim como vocês, porque ele está prontinho para ajudar. Mais uma vez lembrando que nas notícias do mundo espiritual, a primeira conversa que a gente tem com o nosso anjo é sempre a mesma. Falou: você não me procurou. Eu estava ali do seu lado o tempo todo e você não me procurou. Toda vez que a gente tem um conselho, que a gente desvia de um acidente porque a gente pegou a rua do lado, falou: nossa, foi incrível, peguei uma rua assim no qual eu sempre passava, eu ia para o meu trabalho naquela rua, resolvi desviar hoje. Você acredita que teve um engavetamento lá, 4 carros bateram? Acredito. Você ouviu o seu benfeitor. Quantas vezes nós ficamos afastados da igreja, da doutrina, do culto evangélico, do terço, de qualquer lugar, e quando você volta, você sente arrepio, você sente um conforto, você fica tão sensível que você chora. Isso é seu anjo te abraçando. Não se afasta mais. As notícias que nós temos são que eles batem palma e fazem festa quando a gente volta, porque é isso a missão dele, e ele não desiste de nós, então a gente não pode desistir dele. É o maior presente que Deus nos deu, a vida e nosso benfeitor. Obrigado, pessoal. Vou falar da música. Fala que essa música ajuda. Pessoal, lembrando que essa música é muito boa para ajudar o nosso anjo a se conectar com a gente. Bom, sensacional a palestra, né? Eu sou suspeito porque eu amo ela, então. Essa música chama Pensamento Positivo. E como a Estela bem falou, o que nos liga muito, o que nos aproxima muito do nosso protetor é um pensamento positivo, né? Pense sempre em vencer, procure se ajudar, levante-se dessa cadeira com a fé verdadeira, diga: eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com o alto astral. Pensamento positivo traz o curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga: eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma prece sentida do fundo do seu coração ao Pai que nos deu a vida e ao Cristo que é nosso irmão, e uma imensa torcida sublime e feliz como que lhe trará alegria.
contida, pois todo o universo se unirá a você. Pense sempre em vencer, procure se ajudar. Levante-se dessa cadeira com a fé verdadeira, diga eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com o alto astral. Pensamento positivo traz o curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma prece sentida do fundo do seu coração ao Pai que nos deu a vida e ao Cristo que é nosso irmão, e uma imensa torcida, sublime e feliz como que lhe trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá